Muito bem, nós sabemos que quando Jesus veio, Jesus ministrou e pregou sobre o reino de Deus. Ele falou sobre esse reino maravilhoso, o reino dos céus, que era a promessa de Deus para o seu povo. Ele anunciou que ali tinha chegado o reino de Deus, enviou 70 homens, 2 a 2, por todas as aldeias, as vilas de Israel, anunciando que o reino de Deus havia chegado. E o reino de Deus chegou na pessoa do seu rei. Ali estava o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É claro que o povo da sua época não compreendeu tão bem a mensagem de Jesus e até pensava, principalmente as pessoas da sua cidade, de Nazaré, como? Não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seu pai José, seus irmãos não estão entre nós e as suas irmãs? Como ele está dizendo que ele é o Filho de Deus? Como ele está dizendo que ele é o Messias? Como? Como é isto? Não creram nele, não creram em Jesus. Não creram porque eles não podiam ver em Jesus o Messias. Por quê? Será que Jesus não tinha a moral, Jesus não tinha as prerrogativas do Messias? Claro que sim. Ele trazia sobre si o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias. Ele havia nascido em Belém da Judéia, ele era da descendência da tribo de Judá, da descendência de Davi, tanto por José quanto por Maria, na genealogia de Mateus, na genealogia de Lucas, nos mostra Jesus vindo descendente lá do rei Davi. E ele cresceu como filho de Deus. Jesus, ele deixou todas as prerrogativas como Deus, se fez homem, habitou entre nós, viveu todo o propósito do Pai, cumprindo a vontade do Pai, sendo obediente até a morte e morte de cruz, cumprindo este chamado, cumprindo a vontade de Deus, levando sobre si ali na cruz nossas culpas e o nosso pecado, para nos trazer vida, nos trazer salvação, libertação, perdão para os pecados, para que nós pudéssemos fazer parte deste reino maravilhoso, do reino de Deus, do reino dos céus. E Jesus nos fala a respeito deste reino, das condições da vida neste reino, como fazer parte deste reino, como viver, como são cidadãos deste reino. Jesus começa a sua mensagem no Sermão da Montanha falando sobre o cidadão do reino dos céus, o cidadão do reino de Deus, as pessoas que entram neste reino, que está aberto para todos, quem quiser. A Bíblia termina no livro de Apocalipse dizendo: quem quiser, todo aquele que ouve, venha. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, que quiser, venha e receba de graça da água da vida. Esta água que se torna dentro de nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. Esta água que nos lava, que nos limpa e que leva vida para todos os que estão ao nosso redor. Mas o Senhor fala no primeiro sermão dele, o Sermão da Montanha, sobre essas prerrogativas, as condições das pessoas que estão dentro deste reino. Vamos ver? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 3 até o 12. Diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos ver cada um destes pontos. Bem-aventurados os humildes de espírito. Em outra tradução nos diz os pobres de espírito. Tem gente que acha que pobre de espírito é a pessoa que não tem a mente muito boa, que é retardado, que tem algum probleminha, é pobre de espírito. Não, absolutamente. Pobre de espírito é aquele que não busca a sua vontade, é aquele que não domina a sua vida, que está sentado no trono do seu coração,
mas é aquele que dá o trono para o Senhor. É aquele que dá o primeiro lugar da sua vida ao Senhor Deus, a Cristo Jesus, e deixa que Ele reine. Então, deles, dos pobres de espírito, é o reino dos céus. Esse é o primeiro ponto. Receber o Rei, entronizar o Rei, como o Rei da nossa vida, como aquele que nos governa, como aquele que nos dirige, como aquele que nos ensina, como aquele que nos traz a vida. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O próximo versículo diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqui, o chorar não é se a gente chora, se não chora, não é pelo que estamos chorando, mas é aos pés de quem nós choramos. Aos pés de quem você chora? Você chora diante de você mesmo, em depressão, com pena de você? Você chora pensando que você é uma pessoa rejeitada, rejeita até a você mesmo? Você pensa que você é uma pessoa que não tem valor? Você chora por você? Aos pés de quem você chora? Aos pés de uma imagem de escultura? Aos pés de uma pessoa que te despreza? Aos pés de quem? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Se choramos aos pés do Senhor, se buscamos o Senhor, se choramos por causa do pecado, se choramos buscando do Senhor a bênção para as pessoas ao nosso redor, vendo as condições do mundo como está e oramos, intercedemos, seremos consolados. Consolados. Houve uma mulher que, enquanto Jesus estava ali no jantar, ela chegou aos pés do Senhor e chorava, e as suas lágrimas lavaram os pés de Jesus e ela os enxugava com seus cabelos. Ela chorava. E o dono daquela casa disse: esse rabino, Jesus, Yeshua, se ele fosse mesmo um homem de Deus, ele saberia quem é esta mulher que está chorando aos seus pés. Ele saberia que ela é uma vadia, que ela é uma prostituta, e ele a rejeitaria, e ele recolheria os seus pés e não deixaria que ela estivesse chorando e beijando os seus pés. Ele conheceria. Jesus, então, sabendo o que estava no coração daquele homem, disse: Simão, quando você me convidou para vir à sua casa, você não me tratou com a honra devida. Você deveria lavar os meus pés e você não os lavou. Mas esta mulher, ela não cessa de chorar, lavá-lo com as suas lágrimas e enxugar com seus cabelos. Porque Jesus tinha feito uma pergunta àquele homem. Olha, se um homem tivesse 2 devedores, um lhe devesse 50 denários e o outro lhe devesse uma fortuna, 100.000 denários, e aqueles 2 homens fossem perdoados, quem amaria mais aquele que o perdoou? Quem amaria mais o seu Senhor? O que foi perdoado de uma dívida pequena ou o que foi perdoado de uma dívida grande? E aquele homem respondeu: claro que quem vai amá-lo mais é aquele que foi perdoado da dívida maior. E ele disse: isso mesmo. Desde que eu cheguei na sua casa, você não me cumprimentou com um beijo. E essa mulher que teve a sua dívida tão grande perdoada, ela não cansa de beijar os meus pés. Você não me lavou os pés, não mandou um servo me lavar os pés, e ela está lavando com suas lágrimas. Aquele que muito foi perdoado, muito ama. Aquela mulher chorava aos pés de Jesus de gratidão. Gratidão pelo que Ele fez por ela, gratidão pelo perdão dos seus pecados, gratidão por lhe retornar a dignidade e a bênção de ser filha de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O próximo versículo diz:
Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus está falando sobre aqueles que entram no reino, as condições para fazer parte deste reino, o reino de Deus. Bem-aventurados os mansos. Quem são os mansos? Mansos. Nós sempre dizemos que manso é aquele que abre mão do que ele não pode segurar para segurar o que ele não pode perder. Abrir mão do que não podemos segurar. Eu não posso segurar minha saúde, não posso segurar minha família, não posso segurar meu dinheiro, não posso segurar meu emprego, não posso segurar, são coisas que eu não posso segurar, não posso segurar meu marido. Então eu abro mão, pertence ao Senhor. Mas eu tenho de reter, de segurar a minha salvação, a minha alegria, a minha paz. Eu tenho de segurar. Então, ser manso é isto, abrir mão do que eu não posso segurar para segurar o que eu não posso perder. Os mansos herdarão a terra, abrem mão de coisas que as pessoas ficam lutando e brigando, eu preciso disso, meu direito, meu direito, meu direito. Quando abrimos mão para Deus, Ele nos dá em abundância, Ele nos retorna. Aos mansos pertence toda a terra, porque Deus é justo. Deus é justo. Bem-aventurados os mansos. A próxima prerrogativa, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede de justiça não é fazer justiça com as próprias mãos, não é eu buscar fazer justiça, mas amar a justiça de Deus. E a justiça de Deus está em Cristo. Cristo se deu por nós. Cristo recebeu a nossa culpa. Cristo recebeu os açoites que eram nossos. Cristo recebeu o nosso castigo para que nós fôssemos livres, para que nós fôssemos salvos. Bem-aventurados, felizes os que têm fome e sede de justiça, que desejam a justiça de Deus. Deus nos torna justos em Cristo. É como se Deus olhasse para nós, como se nós nunca tivéssemos pecado. Ele olha para a gente e nos vê puros e limpos. Como pode ser isso? Só pelo sangue do Calvário, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Só porque Cristo levou a nossa culpa. Então nós somos limpos, nós somos livres, nós somos justificados, nós somos santificados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A justiça de Deus em Cristo. A justiça de Deus na palavra dEle. A justiça de Deus nos dando o Espírito Santo, que nos conduz pelas veredas da justiça, que nos faz caminhar na palavra de Deus. Felizes os que pertencem ao reino e que têm fome e sede de justiça. A próxima prerrogativa diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é ser misericordioso? Ter misericórdia, será que é ter compaixão das pessoas? É dar dinheiro para os pobres? Isso é ser bondoso. É ser bondoso. São atos de bondade, de compaixão. Mas misericórdia é outra coisa. Ser misericordioso é não dar ao outro o que ele deve, o que ele merece. É não dar o castigo que a pessoa merece. Isso é ser misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ah, que coisa tão linda que Deus está nos falando. Ele diz que no seu reino, quem é misericordioso vai alcançar misericórdia. Nós queremos a misericórdia de Deus. Queremos que Deus não nos trate segundo os nossos pecados, mas que Deus possa nos perdoar, que Ele possa nos receber, que Ele não nos dê o castigo que nós merecemos. Mas o castigo que nós merecemos caiu sobre Jesus. E então nós fomos livres. Isto é misericórdia. Misericórdia.
Oh, que a bondade e a misericórdia do Senhor possam nos seguir todos os dias da nossa vida. E elas nos seguem em Cristo. Ser misericordioso e alcançar misericórdia, isto é uma prerrogativa do reino de Deus, dos cidadãos do reino de Deus. São pessoas que perdoam, perdoam sempre, nunca vingando, sempre perdoando, tendo misericórdia. Depois o texto diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ser limpo de coração é exatamente ter o coração limpo do pecado, sem a sujeira do pecado, sem a feiura do pecado, um coração perdoado. Como podemos manter o coração limpo? Mantendo sempre diante de Deus, pedindo perdão, Senhor. Perdoa-me. Nós não podemos acumular pecados, dormir com pecado, acordar com pecado, viver com pecado, acostumar com pecado. Não! Devemos nos limpar, assim como a gente toma banho todos os dias e nos lavamos da sujeira no nosso corpo, devemos nos lavar interiormente, lavando-nos no sangue do Cordeiro, recebendo perdão para os nossos pecados. E ter o coração limpo. Quem tem o coração limpo vai ver Deus, vai contemplar o Senhor. O coração limpo é como esse óculos limpinho que nos faz ver claramente, enxergar o Senhor. Veremos Deus no nosso dia a dia, veremos Deus em todo o tempo, estaremos sempre em comunhão com Ele. Nosso coração limpo nos faz contemplar a presença do Senhor em todo o tempo, junto conosco. Bem-aventurados no reino de Deus, aqueles que fazem parte do reino, têm o coração limpo. Faça uma faxina diária no seu coração. Não permita o pecado alojar e se tornar crônico. Limpe, limpe no sangue do Cordeiro, que está à sua disposição 24 horas. A limpeza gratuita, 24 horas, para que você seja limpo, tenha o coração limpo. Depois o Senhor diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ser um pacificador, aquela pessoa que leva a paz. Onde ela chega, tem uma palavra de paz, uma palavra de ânimo, uma palavra de alegria, uma palavra que põe água na fervura, que acaba com a briga, que estabelece a concórdia. Pacificadores. Pacificadores são aqueles que são cheios do Espírito Santo, desse Espírito de paz. Jesus disse: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu dou a vocês a minha paz. Essa paz é de graça, é dada por Jesus. Quando Ele vem às nossas vidas, Ele enche o nosso coração do seu Espírito Santo. O Espírito de Deus é o Espírito de paz, de paz. E quando nós somos cheios de paz, a gente leva esta paz, a gente transborda dessa paz, a gente tem uma palavra de paz, uma atitude de paz e não há briga, não há confusão quando nós vivemos na paz do Senhor. Jesus nos ensina a levar esta paz por onde formos. Ele disse aos seus discípulos: quando vocês chegarem nas casas onde vocês forem, digam: paz seja nesta casa. E se as pessoas forem de paz, elas vão receber esta paz. Paz. Que você possa levar paz para o seu trabalho, paz para a sua escola, paz na sua casa, paz com os vizinhos, paz na família, paz no relacionamento conjugal, paz. Pacificadores são chamados filhos de Deus. Filhos de Deus, condutores da paz, cheios da paz, que acabam com a briga, com a guerra, com a confusão, com a presença do Príncipe da Paz na sua vida.
Ainda no reino, o Senhor diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Nós já estamos vivendo em um tempo em que vemos diante dos nossos olhos a clara perseguição aos cristãos, principalmente nos países islâmicos, nos países fechados, nos países comunistas, como na Coreia do Norte, nos países onde a Sharia domina e eles têm os cristãos como infiéis, a morte aos infiéis pela propagação da fé islâmica. Nós estamos vendo a perseguição, a morte dos cristãos, morte a pessoas que fazem o bem para a comunidade, a pessoas que querem a paz, pois o verdadeiro cristão é um bom cidadão, é alguém que faz o bem, é alguém que vive a paz. Mas o Senhor diz: vocês serão felizes quando forem perseguidos por causa do meu nome. Exultai, alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. O Senhor está dizendo aqui que há um grande galardão para aqueles que são perseguidos por causa do seu nome, martirizados, mortos. Quantos irmãos nossos em toda a história da igreja até hoje? Quantos? Talvez você não tenha enfrentado algo tão extremo como a morte, mas tenha enfrentado o escárnio, a perseguição no trabalho, na escola, porque você é um cristão. Mas se alegre, se regozije quando falarem mal de você e te caluniarem por causa do nome de Cristo, porque o seu galardão é grande nos céus. Vamos orar. Vamos buscar de Deus ter todas essas prerrogativas de bem-aventuranças, de viver no reino, sendo pobre de espírito, chorando aos pés do Senhor, sendo manso, pacificador, limpos de coração, sendo misericordiosos e até mesmo perseguidos por causa do nome do Senhor. Quero orar com você. Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração e eu confesso, Senhor, que sou um pecador. Tenho vivido longe dos Teus caminhos. Sou um pecador e não mereço o Teu perdão, mas preciso de Ti. Perdoa-me, lava-me e ajuda-me a ser um verdadeiro cidadão dos céus. Ajuda-me a caminhar em Tua presença, a fazer a Tua vontade, a glorificar o Teu nome, a Te conhecer mais. Ensina-me os Teus caminhos, quero andar nas Tuas veredas. Ajuda-me, Senhor. Eu me entrego a Ti para viver em Tua presença, hoje e para sempre. Pai, cada pessoa que nos assiste seja abençoada, seja curada, seja, ó Deus, fortalecida, liberta, no nome de Jesus. Abençoe cada lar, cada família com a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.